Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Bom, então vamos dar início, então. Boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início aqui a mais uma atividade nossa do programa ATE Inicial, né? Atividade remota que a gente está fazendo aqui com o programa de assistência técnica nosso, né? Em função da pandemia do coronavírus, nós estamos desenvolvendo ainda nossas atividades de forma remota. E o objetivo da nossa videoconferência hoje é nós tratarmos de um tema muito importante, muito interessante para todos os agricultores e agricultoras que fazem parte do nosso projeto e que vivem no semiárido, que nós vamos tratar das plantas forrageiras do semiárido, né? Nós contaremos hoje com a participação de Carlos Almeida. Carlos é zootecnista, doutor zootecnista pela UESB. Ele trabalha num projeto denominado Projeto Plantas Forrageiras para o Semiárido, que está sendo executado numa parceria entre o Instituto CNA e a Embrapa, né? Carlos é o responsável da unidade de referência de Itapetinga, do projeto Plantas para o Semiárido, Plantas Forrageiras para o Semiárido, e estará aqui hoje conversar, fazer um bate-papo sobre a importância dessa valorização das plantas do semiárido mesmo para a criação animal, como forrageiras para a criação animal em especial, e vai contar um pouco aqui do seu trabalho e vai também fazer uma demonstração da pesquisa que vem desenvolvendo desde 2018 como parte desse projeto Plantas Forrageiras para o Semiárido. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas e todos, e eu queria chamar aqui, logo de início, o Carlos para fazer as suas palavras iniciais aí, para dar um alô, falar um pouquinho aí da sua experiência, falar um pouquinho inicialmente aí do seu trabalho hoje, para a gente poder dar início. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo. Essa aqui é uma parte da nossa turma aqui, temos agricultores e agentes comunitários rurais, né, os técnicos que estão trabalhando no projeto Bahia Produtiva, e eu espero que a conversa seja bastante produtiva hoje. Seja bem-vindo, Carlos. Opa, boa tarde, William, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar em primeira mão, né, compartilhando aqui já os resultados desse triênio. Como você mesmo mencionou, desde 2018 eu venho trabalhando com plantas forrageiras, no projeto Forrageiros para o Semiárido. A unidade de Tapetinga é uma das 13 unidades que foram selecionadas para receber esse projeto. Cada unidade avalia 18 plantas forrageiras, dentre gramíneas perenes, que seriam os capins, né, utilizados para fins de pastejo, pelas culturas anuais, que seriam o milho, o sorgo, o milheto, né, que seriam utilizadas para fins de conservação, por exemplo, para fazer uma silagem. Algumas leguminosas arbóreas, né, como liricídia, leucena, moringa, que seriam utilizadas tanto para consórcio com plantas, assim como para um banco de proteína, para uma área de sombreamento, por exemplo, e as cactáceas, que seriam, por exemplo, a palma forrageira utilizada como uma poupança forrageira, né, para, assim, o produtor utilizar da forma como achar melhor ao longo do ano. Então, é um projeto de iniciativa do Sistema CNA e Embrapa, como você mesmo falou, e para mim é uma satisfação enorme estar sempre podendo colaborar, compartilhar os resultados, um pouco da experiência que a gente está obtendo aqui nesse projeto. Bom, para isso, eu trouxe a apresentação para vocês, a gente pode ficar compartilhando, como você mesmo mencionou, da melhor forma possível. O áudio está legal? Tá legal. Eu acho que só entrou alguém aqui, está com o áudio ligado, deixa eu só conferir.
Rômulo aqui está com áudio ligado. Seja bem-vindo, Rômulo. Seja bem-vindo, Reginaldo. Pode continuar. Ok, vou partilhar aqui a apresentação aqui. Bom, a apresentação está ok? Está tudo ok, William? Todo mundo consegue ter acesso à apresentação? Está aparecendo sim, Carlos. Ok. Só ainda não está em tela cheia. Não sei se você botou em tela cheia. Lá no Skype, né? Está em tela cheia aqui. E para vocês? Agora está aparecendo. Tá aparecendo sim. Tudo ok, então. Isso. Bom, então, o nosso bate-papo hoje aqui é sobre forrageiros para o semiárido, como o mesmo William falou, eu sou o Carlos, zootecnista, e atualmente tenho coordenado aqui os estudos com plantas forrageiras aqui na unidade de Tapetinga. Uma breve caracterização do que a gente vai estar falando hoje aqui, para todos que estão nos assistindo. A gente vai dividir essa apresentação em 4 momentos. Bom, primeiramente falando um pouco do semiárido brasileiro, caracterizando um pouco da nossa região aqui. Nesse segundo momento, a gente vai abordar um pouco dos desafios para produzir forragem no sistema semiárido. Quem trabalha em sequeiro sabe que não é fácil, trabalhar com pecuária no semiárido não é fácil, e para isso a gente tem que estar planejando mesmo, aprender a fazer comida, propriamente dito, né, para não estar passando aperto ao longo do ano. No terceiro momento, a gente vai estar abordando já sobre os sistemas produtivos sustentáveis, né, desafios e soluções, onde a gente vai estar abordando os resultados das culturas que eu tenho trabalhado, com os destaques para algumas culturas, tanto nas 4, vamos dizer assim, culturas que foram selecionadas, dentre as gramíneas perenes, anuais, cactáceas e leguminosas. E, por último, a gente vai abordar sobre sobre a tecnologia do projeto, que é o aplicativo Orçamento Forrageiro, que é um aplicativo gratuito, fácil de manusear. Quem está em casa aí agora já pode estar baixando o aplicativo Orçamento Forrageiro no próprio celular, seja iOS ou Android. Você já pode estar encontrando esse aplicativo aí na Play Store, que é o aplicativo do projeto no qual a gente tenha trabalhado, e é um aplicativo que possibilita, né, o produtor estar fazendo uma estimativa, a depender da quantidade de rebanho que ele tem, das forrageiras que ele tem, da área que ele tem, para saber se ele precisa se adequar ou quanto ele falta para produzir de alimento, se adequar a depender da característica de cada propriedade. Um aplicativo bem legal, acho que vale a pena conferir aí. Bom, acho que uma breve caracterização do semiárido, para a gente entender a importância de onde a gente está trabalhando, né? Então, aí é uma região que vai desde o norte de Minas Gerais até lá o Maranhão, né, Piauí, então abrange todo o Nordeste, mais o norte de Minas Gerais, é uma área bastante grande, né, com características específicas, né? Por exemplo, aqui em Itapetinga mesmo, na nossa unidade onde tá sendo desenvolvido o projeto, o solo aqui já é um solo raso, você já vê aparecimento de rocha, de pedra. A gente costuma dizer que aqui enxada bate que risca, né, sai faísca. Então, alguns outros locais não é assim, mas aqui a característica específica de onde está sendo desenvolvido o projeto é um solo que tem uma saturação de base boa, né, em torno aí de 50%, 70%, mas quando você vai ver as características físicas mesmo, a gente já tem aparecimento de rochas, é um solo raso. Bom, a precipitação pluviométrica que confere ao semiárido brasileiro até 800 milímetros ao ano, né? Itapetinga, a gente vem trabalhando aqui na casa dos 680, 700 milímetros. Era uma região que chovia muito, né? 900 até 1.000 milímetros. Mas quando a gente pega a média, o histórico de precipitação de 2006 até 2020, a gente está começando a observar essa diminuição na precipitação. Apesar que 2020 foi um ano, de certa forma, atípico, como a gente vai mostrar aqui mais para frente. Bom, a aptidão para o semiárido aí seria a pecuária, caprinos, ovinos e bovinos, né? Agricultura também. E o bioma predominantemente aqui que a gente tem é a caatinga, né? E seria o quê? Aquelas regiões que caracterizam com mais de 60% de déficit hídrico, né? Ou seja, risco de seca. E isso é o que caracteriza o nosso semiárido brasileiro. Tá joia?
Bom, e aí a gente tem alguns desafios para produzir forragem no semiárido. Quem é produtor aí, quem trabalha com gado de leite, gado de corte, sabe o aperto que é, né, depender exclusivamente do pasto. Eu trouxe aqui alguns 9 pontos, não vou abordar todos, a gente vai abordar alguns, né, mas é importante a gente trazer aqui para o produtor, para o técnico que assiste, as dificuldades e os desafios que a gente tem, que vai desde a geologia do semiárido, né, a estrutura do nosso solo, né, até a degradação ambiental, a distribuição irregular das chuvas, né, e algumas peculiaridades do nosso clima. É importante a gente também entender e como é que a gente vai estar produzindo forragem aqui nessa região. Bom, eu começo, William, trazendo aqui, né, a distribuição irregular das chuvas. Né, eu acredito que vocês aí na região de Livramento aí, tenham observado isso também. Né, acho que o produtor que vem acompanhando aí a precipitação na sua fazenda, na sua região, vai estar observando isso aí. O que é que a gente tem observado aqui em Itapetinga? Quando eu vim para Itapetinga, no ano de Tem muita 2018, variação, né? quando eu Não vim, tem uma predominância no mês de mais chuva, menos chuva, né? e às vezes a gente vai observar que em um único dia, ou em poucas horas, aqui em Itapetinga, a gente tem muitas chuvas de trovoada. Né? 4 horas cai, às vezes, 30, 20 milímetros, ou às vezes a chuva se concentra dentro de um mês e poucos dias, né? Mas, de fato, o que é que a gente tem observado, né? Que está ocorrendo essa distribuição irregular e, ao mesmo tempo, a gente tem observado uma diminuição no volume total ano. As últimas grandes secas que a gente teve aqui na região foram no ano de 2012 e 2015, apertou aqui, teve morte de gado muito significativa aqui na região, mas o que é que a gente observou já em 2020, né? 2020 aqui foi um ano bom de chuva, né? 989 milímetros aí a gente conseguiu acumular aqui. Bom, esses dados aí a gente obteve do IMET, da própria universidade e aqui da nossa unidade também. Cada unidade do projeto recebeu uma estação meteorológica automática, então a gente tem uma estação bacana aqui que mensura a precipitação aí a cada minuto. Bom, quando a gente vai observar mais específico o histórico da precipitação pluviométrica daqui da região, e vocês também vão estar observando aí, a gente vê que tem aqui 5 a 6 meses de seca, ou seja, 150 a 180 dias, que a gente vai estar com um rebanho, por exemplo, de 100 animais tendo que alimentar aí, né? E aí a gente já começa a ver a necessidade de estabelecer um planejamento forrageiro. Por exemplo, eu vou ter aqui em Itapetinga, específico aqui, né, que nessa região daqui, entre os meses de maio a setembro, a gente tem, já é considerado um mês de seca, às vezes até um registro de 0 no dia, no mês, né, como o mês de agosto, aí a gente tem um histórico, agosto e setembro aqui, o negócio aperta mesmo, é bastante seco, né, e aí o produtor, o técnico, aí já está na hora de começar a observar não só estudar a questão do histórico da precipitação, mas também de se planejar. Bom, eu tenho 100 animais aqui que eu vou precisar estar alimentando por 150 dias. Vamos dizer que cada vaca vai estar consumindo em 70 quilos de palma, né, por dia, aí, ou seja, eu vou precisar aí de 7.000 quilos de palma dia. Vamos dizer, em termos de matéria seca, 700 quilos de matéria seca dia. Bom, no projeto a gente vai observar que eu estou tendo observado aqui que a palma miúda tem apresentado uma produtividade em torno de 31 toneladas de matéria seca, né? Vamos dizer 31 mil quilos de matéria seca. Opa, eu estou precisando, eu tenho uma necessidade de 700 quilos de matéria seca dia, e em 1 hectare de palma eu consigo 31 mil toneladas de matéria seca, ou seja, o produtor e o técnico já têm condição de começar a se prevenir, a traçar uma estratégia para depender da necessidade, do tamanho do rebanho, quanto é que ele precisaria de fornecer uma palma, uma capineira para o lote de animais dele, né? Nesse período aí que vai tendo uma estiagem aí. Bom, e quando a gente começou a estudar, né, avaliar aqui as condições climáticas, né, com os dados coletados na URT aqui de Tapetinga, a gente também observou isso, né? Saiu a precipitação pluviométrica registrada na URT de Tapetinga nos anos 2018, 19 e 20, e a gente voltou a perceber também que nesse período de maio a setembro, de fato, eu trabalhei na casa dos 40 até, vamos dizer, 3 milímetros, às vezes, registrado no mês. Então, de fato, a gente tem esse período registrado de seco,
E a gente tem observado também, é importante falar, 2 janelas de plantio ao longo do ano, né? Aqui, para quem trabalha em sequeiro, acho que, como vocês aí também, para os produtores, né? Já tem mais ou menos a ideia que você tem que estar se planejando para preparar o solo, né? Comprar semente, às vezes, trabalhar com um adubo, seja orgânico ou um adubo químico, para estar assim, se planejando para fazer o seu plantio, né? Seja de uma capineira, ou de uma hectare de palma, ou às vezes até de uma manga de pasta. Aí. E aí a gente observa que aqui a gente tem possibilidades de realizar plantio tanto em março quanto em novembro, né? Aqui na região de Tapetinga, a gente tem essas duas possibilidades de estar realizando plantio aí ao longo do ano. Bom, um outro desafio que é importante a gente estar trazendo aqui também, né? Essa questão da distribuição regular das chuvas é também sobre as grandes secas do Sudoeste que a gente tem observado aqui. Né? Em 2015 foi a última grande seca, teve uma queda de 60% na produção do leite e redução de 25% do rebanho bovino, né? Isso aí foi várias manchetes aí a nível nacional e estadual. Um outro desafio que é importante a gente estar trazendo também é em relação às mudanças climáticas e os potenciais impactos, né? A gente tem observado aumento da deficiência hídrica, secas mais intensas e frequentes, elevada evaporação dos açudes e reservatórios, e os potenciais impactos que a gente tem observado, né, seriam relacionados já aos riscos na produção agrícola e a ineficiência na produção pecuária, perda da biodiversidade do bioma caatinga, assim como a desertificação total do semiárido. E aí a gente entra naquele vamos dizer assim, discussão, né, em relação à redução da precipitação e aumento das temperaturas. De fato, o que é que está acontecendo? Alguns estudos já têm observado aí um aumento na temperatura do globo terrestre, né, em torno de 1,1 graus Celsius, né? Apenas no ano de 2011 a 2015, você já tem alguns estudos relatando um aumento de 0,2 graus Celsius. 0,2 graus Celsius. Ou seja, alguns estudos já têm apontado e, de fato, a seca faz parte do viver do semiárido e essas mudanças climáticas tendem a intensificar seus efeitos na produção, no sistema de produção. E a gente tem que estar atento a essas mudanças que vão estar impactando significativamente na nossa produtividade. Bom, eu gosto sempre de trazer esse trabalho aí do Marengo et al. É importante a gente falar da ciência, da pesquisa que está sendo produzida no nosso país. E este autor já trouxe aí num trabalho publicado em 2011, né? Ele trouxe um sumário das projeções climáticas de derivadas do modelo regional e de modelos globais para o semiárido do Nordeste, para a nossa região, no cenário a curto prazo, a médio prazo, né, e a longo prazo também, que seria, vamos dizer, de 2070 a 2100. Né? Talvez os filhos da gente já estejam presenciando algumas dessas projeções. E o que é que tem se observado aí nos 3 cenários, né, a curto, médio e longo prazo? Diminuição da chuva total, aumento da temperatura, aumento dos dias secos consecutivos, isso com a confiabilidade alta, é importante ressaltar isso, né? Uma precipitação mais intensa seria uma confiabilidade baixa, às vezes não é tão certo isso, né? E a deficiência hídrica estaria, vamos dizer, um aumento da deficiência hídrica nesses 3 prazos, nessas 3 previsões, de acordo com o trabalho publicado aí em 2011. Bom, um outro desafio que é importante a gente trazer também para quem nos assiste aqui é um pouco sobre a estrutura fundiária do semiárido, né? Afinal, a gente necessita de estratégias que venham atender aos diferentes perfis de produtores, né, de todos os órgãos que competem ao sistema, vamos dizer assim, às secretarias de agricultura, a todos os órgãos competentes que estão aí relacionados à agricultura e à pecuária. A gente precisa ter estratégias para o pequeno, o médio e o grande produtor. E quando a gente vai observar a estrutura fundiária do semiárido brasileiro, né, 88% com área inferior a 20 hectares. Né? Então, a gente precisa de financiamentos de projetos que venham atender a todos os tipos de produtores. Isso é de extrema importância. Bom, um outro aspecto, desafio, vamos dizer assim, também, seria em relação à geologia do semiárido brasileiro. Né? Essa foto aí é a foto daqui da gente coletando uma amostra de solo aqui de Tapetinga. Né? É um vídeo, o vídeo não está ocorrendo, mas a gente observa aí que
de 0 a 20 centímetros, a gente já começa a observar aí rochas, pedras, né? Não é fácil trabalhar com esse tipo de solo, não. Né? Como falei, né? A gente costuma ver aqui que para abrir suco aqui na mão, um arado às vezes só risca, eu vou ter que entrar com um gradão mesmo, quebrando tudo, destorrando tudo. Então, às vezes, não é fácil a gente trabalhar nesse tipo de solo, mas o que a gente tem que trabalhar com isso mesmo. E aí, quando a gente vai observar para a geologia do semiárido brasileiro, a gente observa que 30% seriam as bacias sedimentares e 70% seriam de escudos cristalinos, né? Então, não é fácil, não. A gente está trabalhando em alguns solos como o característico da URT. Não quer dizer que a região de Tapetinga apresenta todo o solo assim. Mas na URT é um solo bem raso, não é fácil, não. Bom, o outro desafio é em relação à degradação ambiental no semiárido. Né? São várias manchetes aí relatando sobre as secas e as queimadas que transformam um terço da Caatinga em deserto. Né? E eu acredito, assim como o Rafael, pesquisador da Embrapa Semiárido, aí, que o modelo atual de exploração do semiárido não tem sustentação ecológica e econômica. Pode ser uma forma prática, mais corriqueira, de você estar ali manejando um pasto, uma cerca, vamos dizer assim, mas eu acredito que se a gente começar a enxergar o solo como um ambiente mais sistêmico, onde é necessário ter vida, é importante incorporar matéria orgânica, né? Acho que a gente tem mais a ganhar do que a gente está adotando outras práticas. Tá joia? Bom, e aí vem a pergunta, né? Como manter a produção animal de forma sustentável no semiárido? Essa é a grande pergunta. E para isso é necessário elevar a produtividade da propriedade rural com incremento da quantidade e qualidade da forragem disponível de forma sustentável. Né? Eu não preciso apenas ter uma quantidade, mas eu também tenho que ter qualidade. Né? Saber colher, saber plantar e saber cultivar. E alguns desafios e soluções que a gente tem já de forma concreta, que é necessário a gente também estar encarando de forma bem sábia, de fato a seca é um fator limitante para a gente e a gente tem que aprender a conviver com ela. Né? É um fator limitante para a produção agrícola no semiárido, pois não. O outro desafio é que a pecuária é uma opção viável, porém tem sido desafiador com tantas limitações impostas pelo clima. Né? A gente viu aí que, de acordo com o histórico de precipitação aqui, a gente tem 5 meses de precipitação baixa, que é seco mesmo, e a gente vai ter que ter um planejamento forrageiro, né, um cardápio de plantas para estar, assim, atendendo às necessidades mínimas dos animais e, assim, também produtivas, né, nesse período de seca. Né? 3, sistemas de produção sustentáveis. Né? Esses sistemas parte da pressuposição que a combinação de diferentes espécies vegetais pode ser considerada o meio viável para garantir a segurança alimentar dos rebanhos. Um quarto desafio aí seria as opções de plantas forrageiras que contribuem para a redução e até podem eliminar a estacionalidade de produção. E aí é importante frisar, não só o William, a todos os produtores e técnicos, Itapetinga não se plantava palma, William. Há 10 anos atrás, praticamente não se plantava palma aqui, não. Vamos dizer que aqui, muitos diziam que aqui não era região de Caatinga. E hoje, vamos dizer, de 5 a 6 anos aqui, já é uma cultura que já vem sendo bastante trabalhada e bastante difundida aqui na nossa região. Né? Não só visando suprir as necessidades nutricionais do animal, mas a gente também é importante falar sobre que aqueles animais que estão consumindo palma têm se observado uma redução no número de visitas do coxo de água. Né? Não só está alimentando, mas animal que come palma, tem estudos já estão comprovando aí que consome menos água do que aqueles animais que estão, por exemplo, se alimentando com uma dieta padrão, à base de capim concentrado. Tá joia? E, por último, né, seria o gerenciamento dos recursos forrageiros para a tomada de decisão. Bom, e qual seria a proposta, não só do projeto, mas para trabalhar em sistemas sustentáveis para o semiárido? É bom o produtor ter isso em mente, né, que o projeto traz essa proposta do cardápio forrageiro. Mas eu acredito que, para a gente ser eficiente em termos de produção de alimentos,
né, principalmente para o semiárido, né, ainda mais com os preços dos insumos como milho e soja, né, a tendência de cada vez mais atender o mercado externo, né, afinal paga em dólar, o pessoal quer exportar. Então, cabe a gente é o quê? Cada vez mais se tornar independente, né, da aquisição de insumos externos. Eu acho que a gente tem condição de formular dietas, trabalhar com plantas forrageiras que têm características proteicas ou energéticas para, assim, a gente balancear uma dieta e atender às exigências dos animais. Ou seja, eu posso trabalhar ali com a pastagem nativa, eu posso trabalhar ali com um pasto nativo, por exemplo, de um búfalo, um corrente, um andropólogo, mas também tem algumas culturas, alguns capins, como o piatã e o maçai, tem sido destaque aqui para mim também na região de Tapetinga, né? Tem produzido bem. Posso pensar em trabalhar também com algumas culturas anuais, né? Que de repente possam ser, né, mais eficientes quanto ao uso da água da chuva, como o sorgo e o milheto, né? Algumas variedades de milho também são interessantes também, a gente vai falar um pouco isso aqui no projeto também, e pensar também numa poupança forrageira, como a gente mencionou, que seria a palma, né? Afinal, se você não faz um corte em um ano, não necessitou de utilizar a palma nesse ano, você pode fazer o corte no segundo ano, né? Praticamente vai dobrar de produção, né? E você pode estar utilizando na melhor forma possível. E também pensar naquelas árvores, né? Naquelas leguminosas arbóreas, ou até algumas leguminosas estoloníferas, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, das arbóreas, da glericídia, da moringa, da leucena, por exemplo, sabiá e jurema preta. Pelo projeto, eu tive visitando muito alguns estados aqui, como a Paraíba, o Ceará. Carlos, você não consegue tentar ampliar ainda mais esse slide, essa slide específico, porque ele parece bem interessante, ele mostra um sistema completo, né? E nós estamos vendo aqui numa parte da tela só. Será que você não consegue ver se consegue colocar na tela inteira? Só um minutinho, porque eu acho que se eu alterar aqui o formato do slide, vai alterar a apresentação toda. Aí eu não sei como é que vai ficar. Tá, ele aí voltou como. É, Como é que eu digo? Ele voltou como se estivesse exibindo ao lado. Se você tentar aí novamente botar como tela cheia, ele. só um minutinho. Será que não fica na tela toda? A gente pode disponibilizar o PDF depois aí, sem problema, e o pessoal pode ter acesso também. Não, acho que só fica nesse canto mesmo, mas tá bom. Ok. Então, isso seria uma proposta para a gente trabalhar no semiárido em termos de sustentabilidade, né, e garantir a segurança alimentar dos rebanhos do semiárido, né? Ou seja, trabalhar com gramíneas perenes, cactáceas, culturas anuais, algumas leguminosas arbóreas, pasto nativo, cada vez mais não só pensando no sistema vamos dizer, do solo para cima, né? Vendo a produtividade, a oferta de forragem, mas também é importante a gente ressaltar aqui do papel integrado dessas culturas do solo para baixo, né? O solo tem vida e para ser um solo produtivo é importante que ele tenha diversidade, né? Para cada um desses micro-organismos, desses minerais que vão estar ali constituídos no solo, né, possam desempenhar o seu papel. Né? É um solo rico, é um solo que tem vida. Né? Que tem Carlos, Opa! outra coisa, você coloca aí cultivo intensivo de forragens, mas é bom frisar que aí é sequeiro, né? Não tem nenhum uso de irrigação ou tem algum tipo de irrigação aí nesse sistema? Sequeiro. Todas as 13 unidades do projeto que a gente está trabalhando, os resultados que eu vou apresentar é em sistema de sequeiro. E para o sistema de sequeiro, né, trazendo essa proposta, por isso que é interessante a gente saber, por exemplo, o ciclo de cada cultura. A gente vai estar abordando um pouquinho mais à frente, mas, por exemplo, em termos de culturas anuais, o milheto é mais eficiente quanto ao uso da água da chuva, e assim como o sorgo também é mais eficiente quando comparado ao milho. Né? Eu estou falando em termos de 30% a 40%. E o ciclo do milheto é mais curto também. Ele tem um valor nutricional 10% inferior ao milho, mas está me dando uma produtividade aqui em torno de 40 toneladas de matéria verde por hectare.
né, seria em torno de 11 toneladas de matéria seca, ou seja, está produzindo na mesma casa do sorgo e do milho, né, e está me dando menos risco do que trabalhar com milho. Ah, mas aí o milho eu tiro uma espiga, né, eu posso vender uma espiga e fazer uma silagem com a planta inteira sem a espiga, que também é uma opção viável, você pode incrementar, enriquecer essa silagem, vamos dizer, sem espiga, né? Tem diferentes estratégias para a gente estar trabalhando com essas culturas, mas a gente tem que pensar também, não só, por exemplo, trabalhar com pasto, mas também ter uma capineira ali, seja de um napier, de um BRS capiaçu, né, ter uma poupança ali forrageira de palma, e também pensar em trabalhar com essas árvores arbóreas, William, a gente vai falar um pouco delas aqui, né, não só como área de sombreamento e de pastejo direto, vamos dizer, mas também fazer feno. Aqui na região de Itapetinga não tem muito o costume do produtor fazer comida. E quando você vai mesmo lá para a região da Paraíba, onde às vezes é seca de 1 até 3, 4 anos, aí eu acho que às vezes a gente está aprendendo a fazer uma comida mais com o pessoal lá de cima. Que eu vi lá fazendas enormes, às vezes de palma, de glericídio, de moringa, porque o capim às vezes não dá, e o produtor está tem produtor lá tirando 15, 16 litros por vaca. Né? Então, assim, fazer comida dá trabalho, dá. Mas você tem um retorno também, afinal você vai estar ali. O leite aqui, acho que bateu há pouco tempo aí 2,10, cara. Né? Então, acho que a relação custo-benefício, acho que a gente tem que encarar. Tá joia? Bom, e aí a proposta de sistemas de produção sustentáveis seria o quê? Planejamento, estratégia e gestão. Né? A gente pensar na redução da estacionalidade da produção, a garantia de oferta de forragem o ano todo e o aumento da eficiência da produção pecuária. Né? Isso, para a gente estar trabalhando em sistemas de produção sustentáveis, a gente tem que ter essas 3 palavrinhas em mente: planejamento, estratégia e gestão. Senão não vai. Quando você fala de redução da estacionalidade da produção, é tentar ao máximo produzir mais durante o ano todo, né? Isso. Afinal, se a gente for trabalhar, por exemplo, só com pasto, vai chegar em 5 meses aqui que você não vai ter produção de forragem, né? Se chegar aqui de maio a setembro, né, até meados de outubro aí, o capim não vai atender às exigências do animal, né? Você vai ter que entrar com a suplementação proteica no coxo, muita gente atende isso, mas você também, a depender, você pode estar trabalhando com algumas plantas forrageiras, né, até para reduzir a quantidade desses insumos externos, né? Todo produtor que vai ter condição de suplementar no coxo, né? E para isso, por exemplo, ele pode estar trabalhando aí, por exemplo, com a glericídia, né? É uma planta que pega de semente, pega de estaca, 23% de proteína, né? O farelo de soja já está na casa dos 40, né? Então, já tem alguns alimentos, né, que tem um valor nutricional interessante que pode ser utilizado, sim, perfeitamente na alimentação desses animais. Tá joia? Bom, e aí entra o projeto, né? Eu não vou bater muito aqui no projeto, afinal tem muito resultado para mostrar, mas o projeto é isso. A gente tem um objetivo de identificar o potencial produtivo e adaptação das plantas forrageiras às condições climáticas, né? 13 cidades foram previamente selecionadas, como vocês podem observar, aí, Fortuna lá no Maranhão, São Raimundo Nonato no Piauí, Baretama no Ceará, Lages no Rio Grande do Norte, e aqui na Bahia vocês encontram essas unidades na cidade de Itapetinga, Ipirá e Baixa Grande. São 3 unidades aqui em Itapetinga, né? Em Ipirá tem a técnica Marli, e em Baixa Grande tem o técnico Abiderman. Né? Cada uma dessas unidades receberam 18 plantas forrageiras para avaliar o potencial produtivo. Bom, inicialmente foram implantadas essas 13 unidades, né, como uma vitrine tecnológica, e na segunda e terceira fase a gente começou com as coletas de dados e a seleção das plantas forrageiras com potencial de tolerância à seca, ou seja, aquelas plantas que apresentam alguma característica de resiliência à seca, né, sejam tolerantes, resistentes, ou até algumas culturas de escape, como as culturas anuais, né, que podem ser utilizadas quando tiver condições de trabalhar em sistema de sequeiro. E a quarta fase será a fase onde serão recomendadas de uso e de manejo, de acordo com as características que a gente foi observando. Tá joia? Bom, essas foram as 18, foram as plantas que foram selecionadas, pré-selecionadas
pela Embrapa para o projeto Forrageiros para o Semiárido, né? Todas essas plantas são de cultura, de domínio público da Embrapa, e cada unidade recebeu 18 plantas forrageiras. Por exemplo, em relação às gramíneas anuais, cada unidade está trabalhando com 2 variedades de sorgo, 2 variedades de milho e 2 variedades de milheto, né? Aqui em Itapetinga, a gente está trabalhando com essas mesmas variedades aí de gramíneas anuais. O milho BRS 2022 e o Gorotuba, o sorgo Ponta Negra em 658 e os milhetos BRS 1501 e Ipabuc, né? Em relação a essas gramíneas perenes, aqui em Itapetinga foram selecionadas quais gramíneas? O capim maçai, o piatã, o búfalo áridos, o corrente e a BRS paiaguás e o capim aruana. Ou seja, a gente tem aí braquiárias, pânicos, sencos ciliares e alguns sínidos como o tifto. Lá em Ipirá mesmo tem um tifto lá. A Marli está trabalhando, ninguém imaginaria tifto lá, mas o tifto está indo bem também, né? Então, a gente tem gramíneas para trabalhar, que tem potencial produtivo para estar trabalhando nessas regiões. Bom, as cactáceas que foram selecionadas aqui para Itapetinga foi a mexicana, a miúda, a Ipa sertânia e a gigante, né? E dentre as lenhosas, aqui a gente está trabalhando com a Gliricide e a leucena. Lá em Baixa Grande, por exemplo, a moringa entrou no projeto e tem saído muito bem. Bom, aí falando um pouco aqui da nossa unidade de Itapetinga, né? A nossa unidade está localizada aqui na Fazenda Monte Belo, na estrada Itapetinga e Itambé, dentro da cidade mesmo. A gente já está aí, quem conhece Itapetinga aqui, ficou a mais ou menos 1,5 km da lagoa de Itapetinga, da entrada da cidade. Tá joia? Tem aí a localização onde a gente se encontra, na Fazenda Monte Belo. Bom, aí uma foto do momento que foi plantada a nossa unidade, né, em 2018, né, sistema de sequeiro. Você vê algumas rochas aí na foto, né, para ver bem a realidade, é um projeto para o produtor mesmo, né. E aqui uma foto, né, tirada pelo drone, pela Agrodrone, aí, em 2019, ou seja, mês de seca, né, e a gente observa algumas culturas solteiras, consorciadas. A gente vai mostrar mais um pouco sobre isso aí, sobre o nosso projeto, mais à frente. Bom, Carlos, quais as características químicas e físicas do solo, né, da URT de Itapetinga aí? Como eu te falei, a saturação por base em torno de 67%, né? A gente vê aqui o quê? Uma deficiência, né, em termos de matéria orgânica e fósforo, né? Acho que boa parte dos solos do semiárido a gente vai ver aí pouca matéria orgânica incorporada. E aqui para a gente, basicamente, a gente tem uma deficiência em fósforo, né, em torno aí de 12 ppm, 12 miligramas por decímetro cúbico. O fósforo aqui para a gente foi uma deficiência, sim, considerável aqui nesse momento de plantação. Bom, e aí vamos falar um pouco dos resultados, né, que eu acho que é o que interessa para o produtor, o técnico que nos assiste aí, os resultados, as observações, né, constatações que a gente tem observado na implantação dessas culturas, ocorrência de praga, né, que é o que interessa aqui para a gente aqui hoje. Bom, então as variedades... Carlos, só uma perguntinha antes. Essa análise que vocês fizeram do solo ali aí em Itapetinga, ele foi com vistas a entender o solo ou foi com vistas a também fazer correção e adubação e aporte de adubação, ou só foi para identificar a característica do solo mesmo? Foi para identificar a característica do solo e também todas as recomendações de adubações foram seguidas, William, desde a implantação das culturas, né, para assim a gente tentar trazer o desempenho dessas culturas em uma faixa aceitável. Né? Todos os dados que estão sendo coletados estão sendo direcionados para a Embrapa para gerar um modelo para abastecer o aplicativo. Sim. Então, a gente tem que caracterizar cada unidade para saber onde é que está, como é que esses resultados estão sendo obtidos, com quais características. Eu pergunto isso porque eu não sei se vocês fizeram glebas para fazer a diferenciação da adubação de gleba com e gleba sem adubação, para saber se tem alguma diferença, porque
Eu não tenho dado, mas a gente tem muita dificuldade de obter resultado de pesquisa com, por exemplo, adubação de búfalo, que a gente encontra bastante. E tem, a gente ouve dizer, sem muita comprovação, de que ele não responde bem à adubação e tal. Vocês conseguiram já fazer esse comparativo? É verdade isso mesmo? A gente pode afirmar isso ou não? Quer dizer, não passou muito por essa diferenciação aí Bom, entre as glebas de vocês? todas as culturas, né, recebendo, vamos dizer assim, os mesmos tratamentos. Todas as parcelas foram corrigidas, né? Tivemos a adubação de fundação a depender da cultura e do tamanho da parcela. Né? A gente tem os tratamentos que a gente está trabalhando aqui, são plantas cultivadas de forma solteira, consorciada com a leucena e a glycídia. Em relação vou falar uma observação pessoal. De Aham. fato, eu tenho gramíneas que respondem, que são mais interessantes e respondem melhor a adubação no período das águas, por exemplo, como o capim-maçai. A cada corte nas gramíneas perenes aqui, nos capins, a gente faz uma adubação leve, de 50 quilos de N por hectare, ou seja, algumas gramas, né? As parcelas da gente aqui são 4 por 4. E esse projeto, inicialmente, a gente está avaliando em parcelinhas as culturas, para o segundo momento, né, a segunda fase do projeto, vamos dizer assim, avaliar o potencial produtivo com animais. Né? Mas o que eu tenho observado? Que, em relação, se eu comparar um pânico com o búfalo, né, adubando, e a gente vai mostrar aqui nos resultados mais à frente, eu trago algumas fotos para vocês observarem aqui, de fato, o pânico vai responder muito melhor do que o búfalo no período das águas, quando adubado com a mesma quantidade. Agora, é importante ressaltar que na seca, o búfalo tem me apresentado aqui uma massa de forragem superior, né, quando comparado aos outros, ou seja, ele, vamos dizer, permanece mais verdinho por mais tempo, né, e isso está relacionado ao sistema radicular do búfalo, né, vai fundo, né, então, assim, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre as gramíneas perenes nos resultados, mas eu vejo o búfalo como um capim de segurança, William. Né? Certo. Aqui na região de Itapetinga, se planta-se muito braquiária, era uma região de colonião, né? Depois o pessoal começou a utilizar muito a braquiária marandu e a decumbens, mas tem muito produtor que ainda enxerga a região como uma região que tem potencial para trabalhar com pânico. E o Maçai está me mostrando isso. É um dos capins que tem mais se destacado aqui em Itapetinga, né? Eu vou dar continuidade, a gente vai abordar um pouco aqui mais à frente. Bom, falamos aí um pouco das variedades das gramíneas que foram trabalhadas, e aqui a gente já observa que foram variedades precoces, super precoces, né? Que a gente está trabalhando aqui. Por exemplo, os milhetos aqui eu estou fazendo a colheita na casa dos 60 a 70 dias, né? O milho gorotuba, esse milho aí é um milho de porte pequenininho, às vezes assim, 2 metros, 1,70 m, mas é um milho que você tira rápido, né? 73 dias até 77 dias você está tirando. E por último, seriam aí, em termos de tempos de colheita, né? Seria o milho BRS 2022 e o sorgo BRS 658, está tirando aqui, colhendo na casa dos 90 a 100 dias, e o sorgo Ponta Negra por último. E o sorgo Ponta Negra, por último, seria na casa dos 110 dias. Bom, já temos aí 3 anos avaliando a produtividade dessas gramíneas, e o que é que a gente tem observado aí? Que, de fato, o milheto tem me apresentado uma eficiência quanto à utilização da água, da chuva, superior quando comparado principalmente com os milhos. Né? O milho BRS 2022 se destacou, mas no ano de 2020, que foi um ano bom de chuva, o sorgo e o milho aqui foi muito bem. Eu tive, tanto no plantio de março quanto no plantio de novembro, eu tive uma colheita muito boa do milho. Tá joia? Agora, quando veio aquela trovoada e uma parte da área que chegou a alagar, o que é que eu observei? Que o milho não aguentou muito, não. O milheto alagou um pouco, metade do milho meu morreu, mas o milheto ainda conseguiu ficar lá de pé lá. O sorgo sentiu bem também.
mas ainda foi menos do que o milho. Tá joia? Então, assim, o milheto não era uma cultura tão difundida aqui na região. Geralmente o pessoal costuma trabalhar com milho e o sorgo, né? Para a produção de silagem, principalmente quando você planta ali no mês de São José, né? Em março, né? Para você fazer aquela colheita lá do São João, né? Uma venda de espiga é uma renda importante para o produtor. E dá para você fazer também uma silagem, né? Sem espiga, né? Mas o milheto tem se mostrado uma planta interessante a ser trabalhada. Para quem não conhece o milheto, está aí, né, uma foto aí do milheto Ipabuc do BRS 1501. Basicamente, atingiram o mesmo tamanho, né, mas o milheto Ipabuc foi um pouquinho maior, né, é uma planta que tem uma estrutura, quando comparado ao BRS 1501, mais rígida, né, e o ataque de pragas aqui em relação à cultura do milheto, basicamente eu tive ali lagarta inicialmente, né, tanto no sorgo quanto no milho. Né? Acho que nos primeiros 15 dias a gente vai ter um ataque significativo de lagarta. Né? Mas na mesma área, cultivando sorgo e milheto, os pássaros, né, meio que vai no milho, vai no sorgo e vai por último no milheto. Né? E, de fato, o milheto tem um ciclo rápido. Então, você pode utilizar para pastejo, para uma produção de silagem. E lá em Barreiras, né, o pessoal tem utilizado muito também para o tratamento de nematóide no solo, né, principalmente quem trabalha com plantio direto. Então, eu vejo uma cultura bacana, interessante. Aqui o pessoal não tinha muito divulgado. E é uma cultura que eu acredito que tem espaço para ser trabalhado como silagem aqui na região de Itapetinga, né, aí na região de vocês também. E a gente tem, eu vejo como uma cultura interessante, né? E o projeto está mostrando isso. Carlos, só para a gente ter uma noção de proporção aí, você mede quanto? Você tem quantos metros de altura? Aqui foi no momento da colheita, né? Aqui, você fala a altura da planta? É o seu tamanho, para comparar com a planta, para a gente saber. 1,77 m, cara. 1,77 m. Tá ali mais ou menos do seu tamanho, né? Um pouquinho menos. Só que aqui eu tô na rua, né? E se a gente for pegar ali a abertura de um suco ali de 0 a 10 centímetros, né? Que quanto menor a semente, mais raso é o suco. Então, tem um suquinho ali, mas a gente teria mais uns 10 centímetros aí para baixo. Então, essas plantas aí estavam com 1,87, 1,90. A do milheto Ipabuc e do BRS 1501 de 1,77 mais ou menos, aí 1,80 para baixo. Carlos, eu vou pedir para você compartilhar novamente a tela. Mudou aí? Mudou. Pronto. Bom, então, em relação ao milheto, a gente comentou bem, né? Aí, para quem não conhece, né, como é que seria aí mais ou menos a estrutura do milheto, né? Então, é um peninseto, né? A origem da África. A gente tem múltiplos usos aí para a ração, a alimentação humana, como fonte de amido também, né? Então, é uma forragem que você poderia estar utilizando aí para a produção de silagem, para corte, para pastejo, assim como para a produção de feno também. Muita gente aqui na região utiliza também na hora da formação do pasto, né, William? Utiliza a semente do capim junto com a semente do milheto, tá joia? Para a cobertura de solo aí, é uma planta que tem sido utilizada muito aí para plantio direto, e é uma planta que tem entre 21% e 28% de matéria seca, entre 6% e 11% de proteína bruta, tá joia? Então, eu vejo uma planta interessante para ser trabalhada na alimentação de ruminantes. O próximo slide, por favor. Bom, as gramíneas que foram selecionadas aqui com o intuito para fins de pastejo, né, foram o capim-maçai, o búfalo, o corrente, aruana, paiaguás e piatã, né? Foram duas variedades aí de braquiária, né, as braquiárias brisanta, paiaguás e piatã, duas variedades de pânico máximo, né, o maçai e o aruana, né, o maçai já é um capim de porte pequeno, o aruana já é de porte médio, tá joia? Uns 5 ciliares, que seria o búfalo aves, né?
Em relação, você tocou aí em relação à adubação do búfalo, ele pode ser um capim mais exigente, mas ele é um capim exigente, William. Né? Os solos do semiárido são solos bons, né? É importante a gente ressaltar isso. Então, quando comparado, como eu te falei, com o Maçai nas águas, eu vejo que o Maçai responde muito mais que ele. Mas, assim como outras gramíneas também, falta mais estudos para a gente estar, de fato, né, trazendo essa informação mais concreta. Bom, em relação aos resultados, né, na tabela 5 aí tem um desempenho por produção de plantas forrageiras, né, na unidade de Tapetinga. E o que é que a gente observou? Nesses primeiros 2 anos no biênio, né, a gente fechou o ano de 2020 agora, daqui uns dias a gente vai estar lançando aí, né, com os resultados do triênio, né, o Aruano, o Paiaguás, o Piatã e o Maçai, eu já vou informando aqui que já continuou vindo com muita força, né? O ano de 2020 foi um ano muito bom em termos de chuva, né? Mas nesses primeiros 2 anos, o Aruano se destacou aí em termos de produtividade, a Paiaguás em seguida, o Piatã e o Maçai em terceiro e quarto lugar, vamos dizer, ranqueando esses capins, e por último, o Búfalo e o Corrente. Bom, Carlos, sempre me fazem a pergunta, né? Desses 6 aí, quais vocês plantar, qual você plantaria, né? Eu acho que eu plantaria mais de um, eu sempre falo isso, eu não plantaria apenas um. Por que não plantaria apenas um? Porque eu vejo que o Búfalo e o Corrente, né, são gramíneas que, de fato, eles têm uma característica específica para trabalhar com semiárido. O Corrente, inicialmente, aqui não foi muito legal aqui na unidade de Tapetinga, mas eu vejo que ele tem um crescimento ali meio estolonífero, o banco de sementes, a viabilidade de sementes dele tem sido muito boa, ele tem invadido tudo aqui, ou seja, eu vejo que é um capim interessante para recuperação de áreas degradadas. Cavalo come bem, né? A gente tem registro de alguns produtores, por exemplo, com o Maçai, na alimentação de equino, né, com cólica até morte de animais, tá joia? Mas eu vejo que o corrente e o búfalo são ali gramíneas de segurança. Então, aqui no Tapetinga, o búfalo tem apresentado algumas características interessantes. Ele lança a inflorescência praticamente a cada corte, tem um banco de sementes bom também, assim como o corrente, e tem produzido interessante também. Tá joia? Então, eu acho que eu plantaria o búfalo como uma segurança, plantaria uma das duas braquiárias, né? Ou a Piatã ou a Paiaguás. A Paiaguás está produzindo bem, né? Mas a Piatã também é um capim que a gente trabalha com manejo de altura em torno de 45, 50 centímetros. É uma braquiária interessante também, tá joia? E plantaria o Maçai. Aí vocês podem perguntar, Carlos, por que você não plantaria talvez o Aruana agora? Bom, eu vejo que dessas graminhas que a gente está trabalhando, o aruana tem produzido bem, mas ele não é o capim que é tão tolerante à seca, por exemplo, igual o Maçai. Tá joia? E o que é que a gente tem observado? Que em relação ao intervalo de corte, ao número de ciclos, né, o Paiaguás, o Piatã e o Maçai, assim como o Búfalo também, tem apresentado em torno de 7 a 8 ciclos no ano. Já o aruana apresentou, em média, 6 ciclos. Ou seja, produz bem, mas me apresenta um menor número de ciclos ao ano, ou seja, um maior intervalo entre cortes. Enquanto eu estou apresentando intervalo entre cortes aí para o Maçai, Piatã e Paiaguás, em torno de 45, 40 dias, para o aruana já chega na casa dos 60 a 65 dias. Né? Então, talvez para sequeiro, né, apesar desses resultados preliminares estar mostrando que ele produz bem, é um dos capítulos que tem produzido mais, né, mas talvez para sequeiro eu não sei se na hora que apertar mesmo aqui, né, ele vai continuar produzindo tão bem assim quanto os outros. Bom, surgiu uma perguntinha aqui, né, em relação ao controle de lagartas, né, e eu acho que eles estão referindo às culturas anuais, né? Bom, William, inicialmente aqui na nossa unidade, a gente tem trabalhado com controle químico, né? Mas eu acredito que a gente já tem se falado muito sobre controle biológico, né? E a gente já tem essa proposta de partir para o uso de estratégias biológicas, principalmente no controle de lagartas aqui, nessas culturas, para o ano de 2020. Inicialmente, a gente tem utilizado aqui o controle químico, né, que seria
alguns inseticidas nesses primeiros 15 a 20 dias. É o que eu tenho observado a ocorrência de lagarta aqui, nessas culturas em torno até os 30 primeiros dias, né, até o primeiro mês, a gente observa essa ocorrência de lagarta aqui. E para a cigarrinha, aqui na região, a gente não tem observado a ocorrência de cigarrinha aqui nas gramíneas perenes, né? Mas no ano de 2019, a gente teve um surto de lagarta aqui, que não foi fácil, não, e não só foi aqui na região, até em outras localidades, em outras URTs também teve esse surto, e a gente adotou o controle químico, tá joia? Mas tem uma força muito grande, a gente está partindo para estratégias biológicas, e já tem se falado muito sobre isso, né? Inclusive, a Embrapa já tem puxado aí os estudos nessa linha de controle biológico aqui, para essas culturas que a gente tem trabalhado. Este vídeo faz parte do programa de assistência técnica à distância do projeto Bahia Produtiva, executado pela ASAMIL com recursos do Banco Mundial e do Governo do Estado da Bahia, e está disponível nos nossos canais do YouTube, Facebook e Instagram. Nossa equipe está disponível para qualquer informação. Acessem!